Não importa com que faixa etária trabalha o educador ou a educadora. O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente, em permanente processo de busca. Seu rio não deu pé pra mim. Pra onde a gente tá indo? A gente tá indo pra escola municipal da Alva de Ribeiro. Na sua água, acostumada a ser sozinho. Eu subi ladeira, pretendo voar por aí. Volto lá pela quarta-feira. E eu vim pra viver tipo Orfeu, tocar minha viola pro sol levantar. Lá do morro perto de Deus, levando no peito a guiar do chamar. E eu vim pra viver tipo Orfeu. Oi. Cristiano Ronaldo ou Messi? Sala de estar. O que você vai fazer agora, Ig? Vou tirar o sapato, que aqui a gente não entra de sapato. Como toda sala de casa, Exatamente. você faz. Ela vai chamar Sem sapatos. Sou formada pela Unirio em licenciatura em teatro. Me formei em 2015 e em 2017 eu voltei para a Unirio para fazer o mestrado. E estou tentando terminar o mestrado esse ano ainda. Mas só para apresentar, essa é a Ig. Oi, gente. Essa é a Catarina. Vai, cada um diz seu nome para se apresentar. Cada gente começa com você. Eu sou Cauã, tenho 14 anos. Oi, então. Karina, 15 anos. Ágata, 15 anos. Mas Clara, Maria Helena, 15 anos. Ana Beatriz, 14 anos. Adriana, 15 anos. Laia, 14 anos. Ana Clara, 14 anos. Lívia, 15 anos. Carol, 15 anos. Calma, 14. Marcos, 15 anos. Guilherme, 14. Vinícius, 14. 15 anos. Gustavo, 14. Rastiel, 16 anos. Tailândia, 16 anos. Elizabeth, 14. Você está agora montando com eles uma peça baseada no conto do Orfeu, no mito de Orfeu. Isso. Por quê? O que te levou a querer montar essa peça? Então, ano passado, em novembro, a gente chamou um coletivo de teatro negro aqui para a escola lá da Unirio. E aí foi muito maneiro para eles, isso marcou muito eles. E aí, no final, eles foram debater com os alunos. E os alunos se reconheceram muito, né, naquele coletivo. E aí um dos atores perguntou: vocês já estudaram o Abdias? Aí eu, caraca, isso é pra mim, né? Porque eu não conheço o Abdias Nascimento. Quer dizer, eu conheço, mas eu não tive formação na universidade, né? Nada sobre teatro negro no Brasil, nada. Não tenho essa formação. Mas, cara, é uma parada que é da realidade deles e que caraca. Aí eu virei até pro coletivo de teatro negro e falei assim: pô, vocês me deram um tapa, assim, né? Ninguém levantou a mão, ninguém conhecia Abdias. Eu falei assim, não, eu vou começar o ano falando do teatro negro no Brasil. Qual turma seria? Aí eu fui pesquisar, porque a matéria que eu dou para eles é eletiva. Mas não é porque eles escolheram, é obrigatório, mas dentro do currículo, aqui eles são obrigados a fazer essa matéria comigo, sabe? A 91 tem que fazer essa matéria comigo. Eu sou professora de arte da escola, mas tem essa matéria eletiva que eu dou arte também. E aí que eu dou teatro. E aí eu fui ver no 9º ano o que o professor de história e o professor de geografia trabalhavam. E era África. Falei assim, pô, então vai ser no 9º ano que eu vou trabalhar o teatro negro no Brasil. E aí eu comecei a estudar com eles isso, assim. Vimos alguns vídeos do Abdias, debatemos muito sobre a questão da negritude, vimos várias reportagens sobre o que é racismo, injúria racial. Estamos desde o início do ano trabalhando isso. E aí eu fui buscar algumas obras, né, que tem essa questão. Aí tem o filme do Orfeu, né, tem o texto do Vinícius de Moraes,
que é o Orfeu da Conceição. E também fala da questão da negritude. Eu achei que para essa turma seria interessante trabalhar com o Orfeu. E aí eles viram um filme, foi maior debate sobre a adaptação do mito para o filme, enfim. E a outra turma, que é o outro 9º ano, eu estou trabalhando com eles a partir do diário da Carolina Maria de Jesus. Então, eles pegam o diário dela, leem, vê o que tem em comum com a realidade deles, escrevem o diário deles e, a partir disso, eles vão montando o espetáculo. Tudo para a gente trabalhar essa questão da negritude. Então, foi esse o ponto de partida. Assim. Foi esse clique que me deu no ano passado que eu falei, ano que vem eu tenho que falar nisso em algum ano. E eu acho que todos os anos, o 9º ano, vai ter esse tema, sabe? Que eu acho importante falar, né? Eu acho que tem uma demanda deles também, né? Quando eu pergunto para eles sobre o que eles querem falar, eu sempre pergunto. Sobre o que vocês querem falar? Sempre vem a homofobia, racismo, a questão do abuso, do assédio, né? E aí eu acho que no 9º ano esse tema é um tema muito... que combina, né? Com as outras disciplinas. Que dá para eu chegar para o professor de história e pedir para me ajudar a falar sobre isso, a debater sobre isso, trazer um filme, enfim, estar junto, fazer um trabalho coletivo. Minutos antes, Cleo espera seu primeiro filho. Mal sabe ela que será o rei das mulheres, Orfeu. A parteira tira Orfeu e tem uma criança linda, encantadora, já nasce cantando. Cleo está apaixonada por seu filho. Pega ele no colo. Canta uma linda canção com Orfeu. Rei das mulheres, Orfeu nasceu. Só na verdade, quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Por isso, é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desavergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente, quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Cara, eu acho que para os alunos, eu acho que eles não têm nem a dimensão do que eles estão fazendo. Assim, eu olho para eles e penso, caraca, se eu tivesse isso na minha escola, quando eu estava no 9º ano, seria outra parada, assim. Eu acho que... Eu não sei se eu tô sendo prepotente, sabe? Mas eu acho que eles vão levar pra vida um momento diferente na escola. Acho que esse é o maior ensinamento. Que a escola, ela não precisa ser cadeira em quadro pra acontecer. E aí, pô, eles estão estudando um mito, eles estão lendo peça, eles estão aprendendo a se expressar. Isso é aprendizado, né? Então, acho que a coletividade, a parceria... Eu tô desde o ano passado falando para eles que eu tenho amigos do ensino fundamental que eu vejo até hoje. E o quanto é importante a gente estar junto. E para mim, cara, teatro é só junto, sabe? Não é eles... Porque me dá muita angústia vê-los na cadeira, sabe? Por isso que a primeira coisa que eu fiz aqui, quando falaram que eu podia pegar celular, é tirar a cadeira. Porque eles ficam no mundo deles, cada um no seu quadrado. E aqui não tem isso, é um abraçando o outro. Então, coletividade... aprender que a escola não precisa ser cadeira e quadro, aprender que a escola ela pode ser chão, pode ser mar, sabe? Se a gente quiser, se a gente usar a nossa potencialidade, né? O que a gente tem de criatividade, né? Digamos assim. Eles têm uma necessidade, né, de estarem juntos. Eu reparei que quando você fez o exercício da sensibilização, que você pediu para eles deitarem, e a dificuldade que é deitar espalhados, porque tem uma necessidade de estar perto um do outro, e aí eles vão buscando se escorar, um abraça o outro, e a gente fica, cara, tem gente, será que tá abraçando o suficiente essas pessoas, essas criaturas? Porque tinha uma menina que eu fiquei olhando, ela tava fazendo perfeita, com as mãozinhas pra cima, eu falei,
nossa, talvez ela realmente tenha tudo que ela precisa pra chegar aqui e conseguir relaxar de boa. Mas e os que não estão conseguindo, que precisam se aglomerar? E os meninos inseguros, assim, com o braço coberto? Que não fecham o olho. Que não fecham o olho, porque alguém vai estar olhando. Mó insegurança, assim, fechar o olho. Eles têm muita dificuldade de fechar o olho. Vocês percebem modificações em vocês depois que vocês começaram a fazer teatro? Eu percebo na personalidade, na vergonha, até demais. É? Eu perdi totalmente. E é isso. Foi muito bom. Também percebi também. Eu já fazia Eu também, percebi, além de porque eu fazer era na muito escola. vergonhenta. Aí agora eu tô me soltando mais. Então você acha que tudo Eu percebo o sentimento. O teatro tem muito envolvimento, uma pessoa com a outra, você conhece até mais. isso? Tudo isso. Total. Ah, também, porque do ano passado pra cá, tipo, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, assim. Daí a professora Carol começou a conversar com a gente, e aí eu perdi a vergonha. E a gente debateu sobre essa história, o que mais nos chama atenção nessa história, como contextualizar essa história nos dias de hoje, na realidade deles, né? E aí o processo foi se dando a partir de improvisações, né? Eles liam o texto e depois construíam cenas. Eu fazia alguns jogos de imagem, muita imagem com eles. E aí eles, através da imagem, começavam a construir as cenas. E aí, nesse processo de improvisações cênicas, seja pelo texto, ou por uma cena que eles viram no filme, ou pelo próprio mito mesmo, eles foram se organizando no sentido de ver quem é cada personagem. Então, não foi difícil para mim escolher quem vai fazer um personagem ou outro. Porque nas improvisações eles já iam se colocando, né? A Rachel falou, professora, eu quero fazer a Mira. E aí, em todas as improvisações, ela fazia a Mira. E aí, os próprios estudantes, eles já foram entendendo, a Rachel é a Mira, né? O Jonathan sempre quis se colocar como Orfeu. Então, ele já era o Orfeu, sabe? Não foi uma coisa, assim, muito, muito surpreendente, sabe? Eu não fiz teste, não mandei estudar para eu ver quem é. Foi acontecendo. E aí, eu comecei a ver que a turma estava cada vez mais muito integrada. Eles estão no 9º ano, tem formatura esse ano. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso começar a trabalhar com coro, né? A peça tem muito coro, né? Então eu vou começar a fazer alguns jogos na sala de coro corifeu. E foi aí que eu vi que dava super certo a ideia do coro corifeu com eles. Eles gostam dessa coisa de imitar o movimento do outro, sabe? De explorar isso em grupo, em coletivo. E aí, por exemplo, eu percebi que a Agatha, ela gosta muito de puxar o coro. E aí, quando chega lá o Orfeu no mundo dos mortos, a Agatha vai liberar o coro dos mortos, né? Que eu acho que tem que ser um momento dela como Perséfone liderando um coro de pessoas mortas, sabe? O início da peça vai ser ela puxando o coro também. Tudo que tem coro, eu já vi que ela se coloca à frente, né? Ela e a Rachel. E aí eu vou dando os personagens de acordo com isso, com a necessidade da peça, né? Tem algum assunto, assim, algum tema, alguma coisa que vocês acham que seria legal de vocês fazerem, de ter em cena? Alguma coisa? Algum tema que vocês pensam? Eu acho queria falar de amor, de não sei, qualquer tema. A gente quer falar. Eu acho falar sobre racismo. Sobre racismo. Sobre sexualidade. Sobre homofobia. Homofobia. Sobre a depressão. Essas coisas assim que eu gosto também muito. Vocês gostariam de fazer peças que falassem sobre isso? Assim. Mas também sobre a mulher. Sobre a mulher? O sofrimento que ela passa na rua, que ela põe dentro de casa. Os assédios. Muita coisa. Vocês que são meninas percebem que é um tema importante, que seria legal de ver na cena. E vocês, meninos? Como assim? Tem alguma coisa assim? Eu acho que isso é uma coisa... Por exemplo, eu percebi que a maioria das pessoas que participam são meninas. Por que vocês acham que os meninos não participam, assim? Eles devem achar que, tipo, é coisa pra viadinho, tá fazendo teatro, ter viado. Você acha que eles acham isso? E vocês não acham? Não.
Até porque, até onde eu sei, eu não foco com mulher. Mas tudo bem também, se não tem nada a ver, né? Não, claro que não, pô. Se não fosse assim, eu não fazia isso antes. Né? E você? Falou. Eu também acho normal. Até porque se fosse assim, na televisão só teria homossexual, né? É, Não tem. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver, pois é através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Precisamos ofertar a elas novas ferramentas para que consigam enxergar o mundo de outra forma. Olhares cintilantes e curiosos, o futuro da nação, a geração onde depositamos toda a nossa esperança de que no futuro teremos um lugar muito melhor. Para muitos isso é só uma utopia, um mero vislumbre de um futuro muito distante. Mas para nós é uma verdade absoluta. É a força que nos move, é o que nos levanta todos os dias da cama bem cedo, é o que renova nossas forças, é o que faz com que nós busquemos artifícios, estratégias e forças para tentar afastar, contornar ou até mesmo fingir que não existem tantos sinais de trevas. Sinais esses que podem nos levar ao desânimo e abandono dessa dádiva que nos fora concedida. Lecionar é compartilhar conhecimento, propagar informações, provocar, instigar, fazê-los refletir, mostrar caminhos, dar as mãos e galgar todos juntos. Para isso tudo é necessário criar vínculos, se aproximar e compreender. Temos medo de errar sim, mas esse medo nunca nos paralisa. A gente vai e faz e assim superamos cada obstáculo e encaramos os riscos. Pois não há risco maior do que o de não cumprir a nossa missão. Plantamos a semente e cultivamos seu crescimento a cada dia. E nutrimos a cada minuto, mesmo sem saber quais serão os frutos, bastando somente o sentimento gratificante e realizador em olhar para cada um deles e enxergar em seus olhos uma nova perspectiva em relação à realidade que vivenciam. Antes que algo ou alguém os tirem esse direito, assumimos com unhas e dentes a função de instrumentos capazes de contribuir e ajudar a modificar o futuro daqueles que só estão construindo seus sonhos. Docente, mestre, educador, instrutor, formador, mentor, professor. Podemos ser lembrados por toda a vida na cabeça de milhares de pessoas. Por conhecimentos passados, por experiências vividas, pela capacidade de ser diferente e de buscar fazer a diferença. Sabemos que cada um irá carregar consigo, nem que seja um pedacinho de nós pro resto da vida. Você se considera uma artista docente? Olha, eu vou te falar que essa questão, eu acho que vai ser uma questão que vai percorrer tanto a parte do teatro, quanto a parte de ser atriz, quanto a parte de ser professora, porque eu não sei te responder essa pergunta hoje, porque eu estou no meio de um conflito muito forte, assim, né, que é trabalhar 40 horas na prefeitura, são 30 turmas, 40 alunos em sala. Eu não dei conta, por exemplo, de fazer um mestrado, trabalhar 40 horas e continuar o meu processo como atriz. E eu sempre tive certeza que sair da sala de aula como professora e chegar no meu coletivo de teatro e ensaiar me alimentava para a sala de aula. Sim. Só que chegou num tempo que eu não tinha mais tempo e mais cabeça, assim. Eu entrei num processo muito difícil de ansiedade, de depressão. Muita coisa. Porque era muita demanda, muita cobrança e tudo mais. Então, artista docente é um termo para mim que é uma pergunta, porque eu acho que eu preciso me alimentar do teatro também fora daqui. E é uma coisa que eu tenho dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho descoberto dentro da sala de aula que eu posso trabalhar o meu lado artista de diversas formas, né? Não, porque o termo artista eu acho que não está ligado só a ser atriz, né? Uhum. Mas é isso, é pensar... Eu nunca fui diretora, por exemplo. Eu nunca dirigi um espetáculo. Então, aqui eu estou dirigindo um espetáculo. E esse processo está sendo legal? Tá. O processo do filme? Vocês acham que vocês estão aprendendo coisas? Muita coisa. Muita coisa, tipo o quê? Tipo, a nossa turma, eu vim pra cá esse ano, você já veio aqui, então, eu me aproximei mais, assim, tipo, eu não falo com o Cauã, comecei a falar mais com ele,
A turma Tudo ficou isso. mais unida. A turma inteira ficou mais unida. E a gente também toma muita concentração, esforço, que muita gente leva na brincadeira. E com isso a gente tá levando a sério. E também por ter o professor de história, vocês acabam trocando e aprendendo coisas de outra disciplina. Isso é legal também, vocês E percebem? muita gente descobriu que gosta de teatro também. É? Quer levar isso pra profissão, que leva jeito. Algum de vocês gosta muito do teatro? Gostaria de fazer Gosto. assim, Eu pra tô ver? começando a gostar. É? Eu gosto muito. Eu já fiz 2 anos no curso de teatro mesmo. Você pensa em talvez ser É do ator? Arlindo Cruz. É? É, sabe já? Que legal. Não sei. Não? Então, Mas já aqui ouvi no falar. espaço- aqui no Espaço Cultural Arlindo Cruz. Eu fiz 2 anos, só que por um motivo lá eu tive que sair, porque lá para criança. Aí eu tive que sair, mas agora eu vou procurar outro. Entendi. E você, Gustavo? Você faz aqui, Filosofação na escola, sabe? mas nem pensa em ser ator, não? Tu quer ser o quê? Eu, no futuro, tipo, eu queria ser jogador de futebol, só que devido à minha idade, tipo, eu não sei, acho que não tem como mais. Mas é idade. Aí você pensa em alguma outra coisa? Sim, eu penso em seguir a carreira militar. É? Mas vocês acham que mesmo que vocês não sigam no teatro, vocês acham que vocês vão lembrar daqui a um tempo que vocês fizeram e que, Sim. Com certeza. que vai ser uma coisa boa? Muito legal a gente descer, ficar todo mundo na sala, todo mundo coisa, porque antes era todo mundo desunido. O problema é teu, tu não consegue fazer isso, o problema é teu, se vira. Agora não, a gente é mais unido. Hoje em dia um ajudando o outro. A turma se uniu porque vocês se uniram pra Bastante, fazer teatro? Isso. Ai, que bom. Gente, é isso. Muito obrigada. De nada. Palmas pra vocês. Você utiliza cenário, figurino? Como é que rola? Tem alguma coisa? Tem recurso pra montagem? Não tem nada? Nenhum. Nada, não tem nada. Não, e eu tô sozinha, sabe? Eu sempre fui muito de montar peça. Na Unirio eu fiz parte de um programa maravilhoso, que é Teatro e Comunidade. E a gente dava aula na Maré, só que dava aula coletiva. Tipo, eu e mais um, eu e mais 2. Aí, pô, era muito fácil, porque eu não sou boa em pensar o figurino. Não sou boa em pensar o figurino, não sou boa em pensar o cenário. Eu gosto muito da parte de escrever o texto, de dar, de ensaiar o ator, sabe? Cara, eu tô sozinha na sala de aula, sabe? Então, não tenho recurso. Não tem, a escola Não tenho dá ninguém nada. a quem recorrer. Não, assim, se eu pedir, sabe o que vai acontecer? Pela amizade com os professores que estão aqui, eles vão falar, gente, será que dá pra gente fazer uma caixinha? Mas Pra aí eu parte conseguir dos uma- professores. dos professores, Não tem nada. recurso da escola. A escola não tem recurso pra botar as cortinas aqui pra mim, sabe? Eu queria uma sala preta, é sonhar demais, sabe? Então não vai ter recurso. Não vai ter, não dá pra contar. Então, assim, a parte desse espetáculo, Orfeu, que a gente vai apresentar na arena, né, de Bangu, não sei como vai ser o cenário, não tenho capacidade de pensar nisso agora. Você ainda não sabe? Não vou pensar nisso agora. Eu vou montar a estrutura e depois eu vou ver rapidamente como eu vou fazer uma coisa para dizer que é o cenário, sabe? E figurino a mesma coisa. O que eu percebo tem um aluno ali que é mais voltado para isso, que tem um olhar mais cuidadoso com isso. Aí eu vou pensar com esse aluno, sabe? Tem um aluno que gosta de trabalho manual. Talvez esse daqui possa me ajudar. Eu tenho uma prima que está fazendo arquitetura. Vou chamar ela para ver. Eu sempre chamo alguém de fora. Conheci uma professora da prefeitura que ela trabalha com figurino sustentável. Pega roupas que eles não usam mais e faz um negócio com a roupa. Fala, pô, vou falar com ela. Vai colando e Eu vou colando, porque eu não tenho. Eu não consigo a parte técnica sozinha, eu preciso de ajuda. Então, o que eu estruturei foi, eu vou montar o esboço, até semana que vem é a proposta, pelo menos, né, um texto, alguma coisa para eles irem trabalhando as cenas. Enquanto isso, eu vou buscar uma ajuda para as pessoas virem ver e me indicarem o caminho, porque nisso eu tô perdida, assim, entende? Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Esse espetáculo é para o festival que você falou? Vai ter, porque é o segundo ano desse festival, é o Festa. Festival da rede mesmo. E aí, como é que acontece o festival? Primeiro, acontece nas CREs, né? Porque a gente é dividido em CRE, em região. Aqui é a 8ª CRE, uma das maiores, a segunda maior. Aí cada CRE vai apresentar em um lugar. Na nossa CRE apresenta na arena ali de Bangu. Aí vão todas as escolas que se inscrevem, tem que apresentar 20 minutos.
Aí tem a categoria 6º a 9º ano, 1º a 5º ano, a categoria deles é 6º a 9º, e aí eles disputam, é uma amostra. Aí um espetáculo vai ser selecionado para ir para a amostra geral, que aí são todas as CREs em algum lugar lá no centro da cidade, que eu não sei onde vai ser, entendeu? Entendi. Só que eu estou trabalhando com eles a ideia de que não é, que é ali. Claro que um espetáculo vai ser selecionado, eles têm essa consciência, mas que a ideia é a gente ter experiência em outro palco, com iluminação, com plateia, sair da escola. Mas aí rola essa disputa. Vai ser a primeira vez que eu vou participar desse festival. Entendi. Eu não sei como ele funciona, mas é isso. Você está tendo quanto tempo para montar? Nenhum, cara. Então, cara, eu já tô com a ideia do espetáculo há um tempo, mas a ideia do festival veio muito em cima. Eu fiquei na dúvida se eu falei assim, eu vou. Vou com eles, falei com eles, eles falaram, não, vamos, professora. Só que o espetáculo, a apresentação é dia 18 de outubro. Então tem um mês. É um mês. Você começou... Pra montar o espetáculo. Então, assim, é isso, tá muito em cima. Aí o que eu vou fazer é isso. Como é uma escola que eu trabalho todo dia, eu vou trocando com o professor. Falando, se eu pegar outra turma, aí eu vou... Quanto mais vai se aproximando, mais eu vou tentar isso, sabe? Mas aqui na escola tem montagem para ser apresentada na escola, que é obrigatória? Não. Aqui, a aula de arte é obrigatória dentro do currículo. Só que o currículo de arte, os de escritores, né, que a gente chama, que é a nossa orientação curricular, a proposta, claro, sugere que a gente monte espetáculos, mas não é sobre isso. É tipo, trabalhar jogos teatrais, tipo, no 6º ano, trabalhar mais aquela ideia mais do que, onde e quem. Isso, trabalhar isso, depois trabalhar a origem do teatro, surgimento do teatro. É mais uma questão de processo do que de mostrar alguma coisa. Não tem uma Mas já teve obrigatoriedade. alguma peça que foi mostrada ou não? Peça não, teve essas cenas, tiveram essas cenas sarau. no sarau. Do ano mas passado. que é um projeto super recente. Que é de 3 anos, eu entrei ano passado. Idealizado pelo professor de História. Isso, eu entrei no 2º ano desse projeto. Você pretende montar mais coisa pro sarau? Cara, não dá tempo. O que eu vou tentar ver é se uma dessas cenas que a gente está montando dá para apresentar no sarau, até para eles se acostumarem com a plateia. Não, mas isso para esse sarau agora, eu digo para os próximos que forem acontecendo. O que eu tô planejando não é para sarau, é tipo em novembro, na Semana da Consciência Negra, essa turma e a outra vão apresentar o espetáculo deles. Ah, sim. Entendeu? O da Maria Carolina de Jesus. Isso, mas é uma proposta minha. E não a escola... obrigatório. A escola, ok, faz o que você achar que você tem que fazer. Põe lá no teu planejamento, botei, e é isso. Então, em novembro eu vou apresentar esses 2 espetáculos por ser proposta minha, mas eu podia não. Só estar com eles em sala de aula trabalhando, entendeu? Não tem uma cobrança de ter alguma coisa. Glamourosa, rainha do rock, poderosa, olhar de diamante, luz e fogo. Oi, diretora. Obrigada por falar com a gente. Por que o teatro é valorizado dentro da escola? Bom, aqui na nossa unidade a gente tem a professora Carol, né, Caroline, que é nova na escola, tem 2 anos. E assim, eu acho que o teatro faz os alunos como é que se diz? Se desprenderem, entendeu? Ficarem mais extrovertidos, com a capacidade de falar. E muitos são tão introvertidos, tão interiorizados, que eles ficam... E no teatro eles têm essa oportunidade. A gente vê até alguma mudança de algumas crianças. Entendeu? A gente tem alguns alunos aqui que são nossos desde pequenininhos, e como esses alunos se desenvolveram depois que começaram as aulas de artes cênicas. Qual é o nível de engajamento que a escola tem para que ocorra o teatro? Então, a gente procura atender tudo aquilo que nos é solicitado, né? Até porque eu não entendo, assim, do que precisa. Por exemplo, a professora tinha, ano passado, ela dava aula na sala de aula ou no auditório. Esse ano, a gente teve a oportunidade de fazer uma sala de artes, né? Uma sala de teatro. Ela comentou que tirou uma sala toda vazia, só com ar-condicionado e as cortinas, para que ela pudesse desenvolver. Para o ano que vem, né, eu já planejo colocar espelhos, que eu sei que também é importante dentro de uma sala de teatro, né, para que eles possam se ver, encenar, né? Eu sei que isso é importante. Então, assim, a gente procura ajudar ela
com aquilo que ela precisa. Entendi. Entendeu? Ela é que dá esse direcionamento. E a senhora acredita que a comunidade escolar tenha envolvimento com o teatro dentro da escola? Os alunos. Por enquanto, os alunos. Eles gostam Ainda não muito tem das aulas de teatro. montagens que os pais venham assistir? Não, ainda não. A gente tá... Carol tá até preparando alguma coisa para ver se a gente consegue, no final do ano, apresentar. E a senhora acha que isso é importante, que vai fazer alguma diferença, que os pais estejam aqui acho dentro, importante, que eles porque assistam? muitos não têm conhecimento, entendeu? Nunca viram, nunca tiveram a oportunidade de estar, entendeu? Mas vai ficar bem legal. Tá bom. É isso, muito obrigada. Obrigada a vocês. De tanto café na cama, faltaria xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se estudar, se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Preto e branco tem cor, a vida tem essa amor. E pouco a pouco o vazio se completa. Errado é certo, quebrado com certo é assim. Não podemos sentar. Você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando a arrepia já era. E coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando a arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. A gente vive um momento político que está muito difícil para mim como professora de teatro. E aí isso eu falo abertamente. Porque eles chegam aqui, eles querem falar das questões justamente que estão sendo colocadas lá fora de forma absurda. Então, propor que Hades e Perséfone sejam duas mulheres é uma forma de resistência e que eu não vou negar. E que eu vou falar, não, cara, quer fazer, vamos fazer. Mas que isso me causa um pouco de medo de como, não a direção, mas os responsáveis, os outros alunos, porque a gente tem aluno que é homofóbico, muito homofóbico. Né? Essa semana mesmo eu estava contando pro Paulo, eu cheguei na sala e começaram a falar sobre um filme que a gente passou, que tinha uma cena de dois homens se beijando, e aí virou um caos, não sei o que, nananã. Professora, Deus criou Adão e Eva e não Adão e Adão. E aí você vai debater e vai ver que tem aluno gravando o que você está falando. Então eu estou no momento um pouco apreensiva pelo momento político que a gente está vivendo. Mas eu não vou deixar de falar sobre isso porque é o que eles precisam falar. De que maneira eu falo sobre isso? Deixando eles se expressarem diretamente ou deixando só na metáfora, sabe? Você gosta do que você está fazendo? Tem prazer? Eu sou apaixonada. Tem dia que eu não quero sair da cama. Mas tem dia que eu saio daqui, caraca, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? É um processo também emocionante, porque é muito difícil, assim. É muita gente, sabe? E eu sou mulher, sabe? Eu sou, acho que, a professora mais nova da escola. As meninas me procuram muito. Se você for no banheiro, tem uns cartazes, já tá saindo, de autoafirmação. Elas estão se cuidando muito. Eu sei que elas têm muito essa referência nisso. Então eu comecei a sentir uma responsa muito grande.
e vai para além de ser professora de teatro. Acho que o teatro me aproxima muito delas e deles também, né? Dos meninos também. Me aproxima muito deles mas é para além do teatro, sabe? É pra, sei lá, acho que eu vou carregar geral pra minha vida toda, sabe? Eu aprendo todo dia, mas tem dia que eu não tenho força pra ver, tipo, que eu penso, cara, eu vou chegar lá na escola, alguém vai vir falar comigo alguma questão e eu não vou conseguir ouvir porque eu na minha vida não tô estruturada. Então, assim, é um amor, é uma paixão por isso aqui, mas isso aqui também me adoece um pouco, sabe? É uma contradição, assim. Muito obrigada. Eu que Foi muito agradeço. inspirador. Gente formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando. Mas porque gente capaz de negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, que é a prática docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética, de que a minha própria capacitação científica faz parte. É que lido com gente. Lido por isso mesmo, independentemente do discurso ideológico, negador de sonhos e das utopias, com os sonhos, as utopias e os desejos. As frustrações, as intenções, as esperanças tímidas, às vezes, mais às vezes, fortes dos educandos. Se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com gente e não com coisas.